ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, diz o Senhor. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. 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 O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que eu estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia que o ia entregar, por isso disse:
nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, de pé para recebermos a bênção. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, iniciamos o Tríduo Pascal com essa missa solene especial in Cena Domini, da Ceia do Senhor. Dentro do contexto da instituição da Eucaristia, Jesus também nos dá um mandato, Ele dá o exemplo, Ele que é o Mestre e Senhor do serviço. A Eucaristia nos leva ao serviço. Sempre importante a gente recordar isso. Então, nesse ritual próprio da ceia pascal judaica, é que Jesus nos deixou este mandato. Dei-vos o exemplo a seguir, fazei isso em minha memória. E, portanto, a igreja, desde os tempos apostólicos, ela, ao longo dos séculos, procura ser fiel ao mandato do Senhor. O que Jesus nos ordena com esse dei-vos o exemplo a seguir? Ele diz a cada um de nós que nos empenhemos em nos tornar dom para o irmão, nos doar. Assim nós estamos cumprindo aquilo que nos pede Jesus. Ser dom para o outro. Essa doação de vida, abertura do coração ao próximo, a vida familiar, o ambiente eclesial e outras tarefas e atividades, deu-nos o exemplo a seguir, Jesus Cristo nosso Senhor. E a gente percebe que na sociedade, nos tempos que nós estamos vivendo muito desafiadores, servir não é a palavra-chave das relações humanas. Pelo contrário, todos querem ser servidos. Ainda a prepotência e orgulho humano, como realidade própria do pecado original, o desvirtuamento do caminho da humanidade persiste. Então a palavra de Jesus é libertadora, é uma experiência pascal verdadeira. Nós vivemos de pascalidades, devemos de passagens importantes, amadurecidas no nosso caminho. Se nós não fizermos isso, paralisamos e ficamos escravizados. Cada um de nós devemos então pensar como está a nossa experiência pascal. Hoje, a memória da Eucaristia é mencionada, junto com o serviço. Que possamos então levar a sério esse convite que nos faz o Senhor. A primeira leitura que foi proclamada narra justamente
na instituição da Páscoa judaica, que era uma festa de pastores. Quando o povo saiu do Egito, eles na sua própria cultura, sua realidade cultural religiosa, transformaram numa festa de pastores num sentido novo, ligado à saída do Egito, da realidade da escravidão para a liberdade. Então, que possamos sempre renovar em nossa vida essa experiência litúrgica, sempre uma experiência de libertação, recebendo Jesus, sendo fortalecidos pela sua graça, o maná descido do céu, a Eucaristia, que vem a nós através do ministério sacerdotal, pela manhã, justamente na missa do Crisma, com a bênção dos santos óleos, a renovação das promessas sacerdotais, falava a todo o povo e aos meus padres sobre a grande missão que nós, sacerdotes, recebemos pela instituição de Cristo, o sacerdócio da nova aliança. Institui esse ministério para o serviço do povo de Deus, de modo que nunca falte ao povo o alimento necessário. O povo de Israel que fez a sua passagem, a sua caminhada rumo à terra prometida, foram alimentados com maná que o Senhor mandava no deserto para serem alimentados. Segundo a tradição bíblico-testamentária, fala que era um alimento que chegava no paladar dos judeus e tinha um sabor especial para cada um. Aí está uma questão mais mística, no sentido do dom de Deus, que é sempre bom, necessário para nós. Então, aqui nós entendemos que a Eucaristia é o verdadeiro maná descido do céu. E aquele maná do Antigo Testamento, aquele que parecia um pão, eram grãozinhos que eles colhiam de manhã, e depois eles não tinham esse alimento no outro dia, não adiantava reter, acumular. Ensinando também que o acúmulo não é saudável. Não acumular para faltar ao outro, mas distribuir, partilhar. A Eucaristia então se partilha. É o alimento não perecível, o alimento para a vida eterna, o maná descido do céu, a presença real de Jesus, seu corpo, sangue, alma e divindade. E de geração em geração, desde os tempos apostólicos, essa tradição, essa vontade de Cristo é transmitida. E hoje, enquanto a igreja de Jesus, a igreja fundada por Cristo, nós católicos cumprimos essa missão de oferecer, nós ministros, o pão descido do céu, no nosso ministério sacerdotal. Não é um mero símbolo, tem as palavras humanas não conseguem alcançar, exprimir um mistério da presença real de Cristo, seu corpo, sangue, alma e divindade, contido na aparência de um pão e do vinho que nós recebemos. Mas é importante saber distinguir. São Paulo, na segunda leitura de hoje, por conta dessa não distinguir a Eucaristia da distribuição dos alimentos, da partilha, a Eucaristia também nos leva à partilha, e um certo descontrole, desrespeito cultual, São Paulo precisou intervir na comunidade. Cuidado, vocês têm que saber distinguir. Então nós também precisamos ter atenção. Temos muitos símbolos, sinais na igreja, porque como seres humanos, corpo e alma, temos sensibilidade. Através dos sentidos, gestos sacramentais, procuramos nos introduzir no mistério do amor de Deus. Olfato, cheiro, incenso, esse aspecto simbólico
das orações agradáveis elevadas a Deus, o visual, toda a liturgia, todo o movimento, aquilo que celebra, a escuta, a atenção à palavra, as orações, paladar, Eucaristia, o maná descido do céu, o alimento, todos os nossos sentidos, o tocar, a paz que nós damos uns aos outros, o receber Jesus, é para que nós, seres humanos integrados, corpo e alma, compreendamos e possamos nos envolver nesse grande mistério do amor de Deus, através dos sacramentos. Como eu falei, temos símbolos, sinais. Tem o pão abençoado de Santo Antônio é uma coisa, é um sacramental, uma água benta, uma medalha abençoada. Mas não se pode equiparar a Eucaristia com o sacramental, que também tem seu valor, sacramental. A Eucaristia é o sacramento, sinal da presença real de Jesus. Ele está ali, verdadeiramente presente. Cada fragmento é Cristo e não pode se perder. Jesus preparando os fiéis, os seus discípulos, para o mistério da Eucaristia, quando realizou o milagre dos pães, que nada se perca. Então, quando nós recebemos Jesus, devemos nos preparar. Como receber? A Igreja Católica nos diz os modos que se pode receber a Eucaristia. O direito do fiel a escolher. Nenhum padre ou bispo pode impedir que o fiel receba segundo aquilo que é legítimo pela Igreja. Receber na boca ou na mão, de joelhos ou em pé, é a liberdade, o direito dos fiéis. Com muito respeito, com muita adoração, quem recebe na mão não está sendo de modo algum desrespeitoso, mas deve estar atentos para não receber e não perder nenhum fragmento. Também com as mãos limpas. Cuidado com esses terços enrolados na mão, a gente não sabe nem onde colocar Jesus, né? Terço tem seu valor, mas no bolso na hora da comunhão, não enrolado na mão. Quando recebe Jesus na boca, eu estou sendo mais respeitoso. Não, espera lá. Nossas mãos podem estar sujas, indignas. Às vezes nossa língua está muito mais indigna pela maledicência, pelo falar que destrói. Estou querendo dizer isso para que a gente não fique comparando os outros. Cada um tem sua sensibilidade e sua forma, que deve ser de muito respeito à adoração, de receber Jesus eucarístico. Recebê-lo e se preparar bem para receber Jesus, conforme os preceitos da Igreja. A Eucaristia, como diz São Paulo, é a narração, segundo os estudiosos, é a narração mais antiga da instituição da Eucaristia. E São Paulo nota, menciona o valor sacrificial. O corpo é entregue por vós. Numa teologia, algumas mentalidades da década de 80, pós-conciliar, que não é Concílio Vaticano II, queria tirar o sentido do sacrifício da missa. A ceia, claro que é ceia, mas é sacrifício também. É alimento, é a mesa da comunhão, mas é o sacrifício, é o corpo entregue por nós. E com isso queria diluir o sentido da presença real de Jesus. Era o símbolo, como o pãozinho de Santo Antônio. Tomem muito cuidado com esse tipo de mentalidade, porque essa teologia está requentada, está voltando. Certas mentalidades que não condizem com a nossa doutrina. É sim, verdadeiramente, corpo e sangue. Mas como se dá isso?
A lógica humana não alcança, é um mistério. É o que está escrito. É verbo de ligação, verbo ser, na língua portuguesa. Não fala representa. Jesus não disse, esse pão representa, significa, simboliza a minha união a vocês. Jesus não disse isso. Ele disse, isto é o meu corpo. Este é o meu sangue. A força destas palavras de Jesus, que os apóstolos, seus sucessores, os bispos, e ao longo dos séculos guardaram com muita fidelidade. Quais são os aspectos essenciais da Eucaristia? É ceia, refeição, banquete celestial, sim, antecipação do banquete celestial, mas é também sacrifício da nova e eterna aliança, uma entrega. Jesus se entrega por nós, ele se torna dádiva por nós, torna-se sacrifício eterno, universal. Por isso que não temos mais sacrifícios cruentos de animais, como existiam os sacrifícios no templo de Salomão. Não precisa. Jesus, por uma vez por todas, se ofereceu e perpetua a sua entrega no mistério da Eucaristia. Eucaristia é o sagrado banquete do seu amor e deve ser para nós plenitude de caridade e de vida. Unimos hoje na Santa Missa esses dois momentos, a instituição da Eucaristia e o serviço, o ensinamento de Cristo. Jesus se aproxima do momento de sua entrega. Ele partilha o pão, isto é o meu corpo, tomai e comei, e depois ele lava os pés. Após a instituição da Eucaristia, a união, o gesto de serviço, receber Jesus aqui, lá fora, sejamos servidores, continuemos uma vida eucaristizada no serviço, na doação, na vida eclesial participativa, dedicada, empenhando-nos nesse envolvimento na vida da igreja. Isso sim é uma verdadeira espiritualidade eucarística, procurando o máximo, de toda forma seguir Jesus, que se esvaziou, se humilhou, com todo o seu amor, nos ensina a trilhar esse caminho. Ele que é Deus, o Filho de Deus. Deus é humilde. Aqueles que se colocam longe do caminho do Senhor, segue o orgulhoso, Satanás, aquele que foi precipitado do céu. O orgulho, a soberba, a prepotência, a indiferença. Nós somos chamados a seguir aquele que é o nosso Deus e nos ensina o caminho do serviço. São essas as dádivas que recebemos de Jesus. Hoje, quinta-feira, de modo especial, destacamos a Eucaristia, o grande dom. Sem a Eucaristia, a Eucaristia faz a igreja. Sem a Eucaristia não existe igreja, não existe comunidade de fé. Não é a comunidade que faz a Eucaristia, é Jesus que se dá. São de graças, como alimento. Então é a Eucaristia, esta dádiva do Senhor. O sacerdócio para que tenha a Eucaristia, porque se não houvesse essa necessidade, Jesus não se dirigiria aos seus apóstolos, dizer, fazei isso em minha memória. Numa celebração cultual, ceia, os apóstolos, por sua vez, ordenando, impondo as mãos, constituindo presbíteros nas comunidades, para não faltar a Eucaristia, no sacerdócio. E o mandamento novo, que é o do serviço. Nesta quinta-feira da Semana Santa tão especial, são essas três dádivas que nós recordamos de um modo especial. Não se pode separar a Eucaristia do serviço, do mandamento novo. Devemos atualizar sempre essa memória, como? No estilo de vida, estilo de amor. Recebi Jesus na Eucaristia, qual é o nosso estilo de vida?
Como nós conduzimos nossa vida? Como empenhamos nosso caminhar? Quais são as escolhas? São eucarísticas, servidoras, dedicação ou não? Devemos sempre refletir nesse aspecto. Que possamos então, muito gratos, responder com fidelidade ao Senhor que deu a vida por nós, sempre agradecidos pelas dádivas de seu amor e de sua misericórdia, alimentados dele, servidores, dedicados discípulos da nova e eterna aliança. Amém.